Olá, amigas, amigos do Despertando Mulheres. Hoje nós estamos com mais um programa aqui do nosso estúdio de vidro do Shopping Total. E eu recebo hoje com muita alegria a Beth Colombo, que vai estar falando conosco sobre muitos temas. Mas vamos ouvir um pouco sobre política, sim, ela que é uma mulher da política, da vida pública. Vamos ouvir também um pouco da trajetória da Beth na vida pública, em Canoas, no estado e por aí afora. E vamos falar principalmente, né, Beth, do Outubro Rosa. A Beth, que é uma mulher inspiradora, não só na vida pública, na política, mas inspiradora também na sua vida pessoal. Ela que está superando aí uma história que você vai ficar sabendo daqui a pouco mais, porque ela vai estar falando comigo e com você. E lembrando que o nosso programa ele tem o apoio do Shopping Total, presente a cada momento, e de Móveis do Bem, móveis para a vida toda. Siga lá, @Móveis do Bem. O nosso programa tem a direção geral de Fabiano Brasil, auxiliar de direção Thaisa, produção Andréia Fioravante e na nossa assistência técnica Roberto Salatino. Então, Beth, a tua saudação para as nossas amigas que já estão aí na audiência, as amigas que vão estar aí também assistindo o programa gravado, a tua saudação e já antecipa um pouquinho mais do que eu falei sobre o que estaremos conversando nessa noite. Boa noite, Andréia, boa noite às mulheres, às amigas que estarão nos acompanhando e dizer que é uma alegria poder estar mais uma vez conversando contigo. E hoje aqui no Shopping Total, onde eu também tive a oportunidade de voltar ao Shopping Total, embora a gente seja da grande Porto Alegre, mas Canoas acaba absorvendo muito tempo e ficamos por lá. É uma história de vida, né? Eu costumo dizer, Andréia, que quando a gente está beirando aos 69 anos, né? Beirando significa assim, logo, agora dia 25. Olha só, e não parece, Beth. Mas já tem uma vida, né? Tem uma vida profissional, tem uma vida pessoal, e eu escolhi ter uma vida bem dinâmica, né? Trabalhando, minha profissão é ser professora, e dentro da educação já participei muito e continuo, né? Hoje sou secretária
de Educação da cidade de Canoas, enfim, na política, na vida, e também acabei sendo surpreendida, né, como tu fizeste o comentário, com um diagnóstico que nenhuma mulher quer, ou com certeza todas as mulheres fogem e a grande maioria até previnem, né? Que é um câncer, no meu caso, câncer de mama, e que mais uma luta de vida, mas estamos aqui, vencendo a cada uma, graças a Deus. Muito bem. E olha só, eu quero dizer para você que está aí pelo Instagram, envie o aviãozinho. Eu falava com a Beth, amo o Instagram, porque eu só digo, manda verdade. Aviãozinho. Então, você que está aí já na audiência do Instagram, mande aviãozinho para as amigas, para os amigos, porque o Despertando Mulheres é em especial para você, mulher, mas também para homens, porque temos homens fiéis na audiência, Beth. Então, eu estou aqui, encaminhando alguns aviãozinhos e eu quero que você também esteja encaminhando aí, vá no seu Instagram, envie o aviãozinho, vai no seu Facebook também, compartilha o link, porque nós vamos estar falando de temas que vão inspirar você, mulher, que vão te orientar, que vão, de uma forma ou de outra, contribuir com a sua vida e com a vida da sua família, porque quando um problema profissional, um problema político, um problema social, um problema de saúde afeta a mulher da casa, afeta toda a casa. Hoje nós compartilhamos as nossas responsabilidades em casa, com o marido, com o companheiro, mas mesmo assim sabemos que a mulher é, sim, a administradora da casa, a harmonizadora do lar. Então, quando algo não vai bem contigo, minha amiga, não vai bem com a tua família toda. Eu estou aqui concluindo aqui, estou mandando aqui para algumas amigas em comum aqui, minha e também da Beth, e quero que você faça o mesmo aí. Ok. Beth, então conta um pouco para nós, né? A gente já deu aqui umas pinceladas, tu já fosse diretora de escola, tu já fosse secretária de saúde, secretária de educação, vice-prefeita de Canoas, está secretária de educação novamente. E olha só, minhas amigas, olha que mulher valente. Não é de qualquer cidade. É da maior cidade da região metropolitana, Canoas, e, se não me engano, a quarta maior cidade do estado, né? Então, não é qualquer cidade. Sabemos que cidades pequenas ou grandes costumam ter os mesmos problemas, mas uma cidade do tamanho de Canoas pode ter os mesmos problemas de uma cidade pequena, menor, contudo, em volume bem maior. Intensidade bem maior. Então, conta um pouco para nós dessa tua trajetória profissional, Beth. Tu disse beirando 69, né? Beirando, bem pertinho, bem pertinho do 69. Iniciei cedo, iniciei minha trajetória muito jovem e concurso público, logo que me formei também. Então, fiz um concurso público na Prefeitura de Canoas para professora, sala de aula. Estive em sala de aulas 6 anos. Foi pouco, muito pouco, contando que eu tenho colegas da minha época que se aposentaram na sala de aula, né? Que não foi meu caso. Eu sempre alfabetizei, foi uma escolha minha, 2 escolhas que eu fiz no magistério: alfabetizar e trabalhar com inclusão. Foram os 2 segmentos da questão de sala de aula, mesmo quando não estava em sala de aula, como secretária de educação, sempre preocupada, inclusive com a inclusão. Mas, assim, fui trabalhando, sendo professora, alfabetizando, mas sempre envolvida também com outros temas da cidade, né? Especialmente a política. A política também andou muito próximo, sempre muito próximo, né? E em função também da política, da minha cidade, por um período ter sido uma cidade onde nós tivemos o período de
aquele período do regime, né? Que disseram regime militar, enfim. Nossa cidade era área de segurança. E aí os prefeitos eram indicados pelos governadores, né? E neste tempo, então, a gente tinha o convite, alguns tinham os convites, para ir dentro da Secretaria de Educação, coisa que eu fui convidada. Então, aos 27 anos, eu já estava assumindo a direção de uma escola lá na cidade. E aí, é muito difícil tu retroceder, né, Andréia? Fui diretora de escola, fui para diretora de departamento aí dentro da Secretaria de Educação, e daí acabei sendo secretária de Educação muito jovem. Uma caminhada. E aí essa caminhada é uma caminhada de vai e vem, né? É uma caminhada de vai e vem. Mas quando eu falei da inclusão, é importante dizer que antes de fazer o concurso para a escola pública de Canoas, eu atuava numa escola de educação especial, que chama-se, né, Instituto Pestalozzi, e na época chamava-se Escola, né, de Educação Especial, que não é nada mais, nada menos do que uma escola que trabalha com inclusão das mais variadas, né, síndromes e, enfim, deficiências. Foi uma boa caminhada, foi lindo, e que me inspirou para quando chegasse, e foi assim, nas escolas públicas, ter esse olhar, né? Hoje, graças a Deus, já esse tema é muito bem tratado, e não significa que já fizemos tudo, tem muita coisa para ser feita, mas não existe mais aquela exclusão, o preconceito com um aluno de síndrome de Down, um aluno com uma deficiência intelectual, o autista, que nem se tinha, né, essa informação. Sim, não era identificado dessa forma. Não identificava. Né? O autista, me parece que é uma das questões mais delicadas para a época, porque eles eram rotulados como teimosos, implicantes, maníacos, né? E não se sabia que eram sintomas do espectro, né? Então, isso tudo, assim, parece uma grande confusão, mas, a verdade, é uma vida trabalhada, uma vida que me levou, né, a ter várias experiências. E Beth, tu falando, né, sobre inclusão, e agora eu trazendo a memória aqui, que em Canoas tem uma instituição com 40 anos de idade, eu acho, que trata das questões das altas habilidades, das crianças, jovens, adultos com altas habilidades e superdotação. E tu falando sobre o autismo, naquela época, né, rotulados dessa forma. Daí tu imagina, desde 1923, 24, eu estava num evento na Câmara aqui de Vereadores com o vereador Medina, o Vani Medina, né? Que ele tem uma lei que trata da inclusão, das altas habilidades, superdotação, e até trouxe ele, mais a Alexandra, que é a presidente da associação estadual, né? E a gente falando da dificuldade hoje de se identificar, de se reconhecer, porque também são rotulados. Então, se naquela época, tu falando, o autista já tinha esses desafios, tu imagina, então, os portadores de altas habilidades e superdotação. Eu sempre que falo sobre a questão da inclusão e que se toca no tema, né, das altas habilidades, que também é uma inclusão, né, eu reconheço que é sempre a mais difícil, porque ainda não estamos preparados, né, para receber este aluno, essa pessoa, porque ela, de fato, exige, né, do meio e das pessoas que atuam com ela uma superação, né? E eu tenho conversei algumas vezes com a equipe da FADERS, né? Que a FADERS, que tem toda uma especialização para lidar com eu digo alunos sempre, né? Mas são sempre alunos, né?
Sempre alunos de altas habilidades. Mas isso traz para as famílias também. Hoje, Andréia, nós temos vários recursos, né? A própria internet, a forma de se interagir com o mundo, né? Tratando de determinados assuntos, os pais já conseguem ter mais recursos, até para entender mais o que está acontecendo. Mais informação, né, Beth? Era muito difícil, Andréia. E tu calcula aí 50 anos atrás, né? Foi quando eu iniciei, há 50 anos atrás. Não se tinha esses recursos, a bibliografia era muito, muito escassa, né? O Instituto Pestalozzi, que é um pioneiro, né, na educação especial, ele mesmo, através nosso em Canoas, né, professor Tiago Wirth, que hoje é nome de escola em Canoas, ele era um estudioso, ele trouxe toda a filosofia, né, de Pestalozzi, que era um sueco, né, que se deu conta que as pessoas eram diferentes e que as crianças agiam de forma diferente nas escolas, porque elas tinham diferenças, né? E nós fomos para dentro do Instituto Pestalozzi, eu mesma, e a Luísa, que está aqui nos acompanhando também. A Luísa, que está aqui conosco, aqui no estúdio, também era da equipe. A Luísa iniciou junto. Olha só. Lá, e duas jovens, né? Duas meninas, querendo descobrir um mundo. Imagina. Da forma mais difícil. Né? E, Beth, quanta coisa, né? A área da educação é uma área que tem muita coisa para fazer e muita coisa pode ser feita. E a saúde, né, Beth? Tu passasse pela saúde, diretora, secretária de saúde, a saúde é uma área que eu amo também. E esse desafio aí da saúde, Beth? Olha, Andréia, a minha entrada na saúde, eu cheguei na saúde como coordenadora de saúde pública, né? Eu mexia com a equipe da saúde, com as coordenadoras da atenção básica, eu dizia, olha, eu só consigo diferenciar um termômetro de um giz porque eu tenho filhos pequenos. Gostei de diferenciar o termômetro de um giz. De um giz, porque eu tenho filhos pequenos e tinha que medir a temperatura, né? Mas dizendo isso, o que eu queria dizer? Eu estou chegando porque uma proposta diferenciada de um prefeito que chamou para ser secretário de saúde um arquiteto e uma professora para ser coordenadora de saúde pública. E o Departamento de Saúde Pública em Canoas estava sendo, naquele governo, né, criado por lei, porque até então tudo era saúde, enfim. E aí me chamaram, então, para fazer isso. E por quê? Em função de uma experiência minha de gestão, né, na educação. Então, eu fui para lá, brincava, dizia isso para as coordenadoras. Teve uma que disse para mim, não, então faz assim, fica comigo hoje à tarde que eu vou te mostrar o que é um estetoscópio, o que é um esfigmo. E eu disse, que bom, então faça isso porque vou conseguir saber um pouco mais. E de fato, foi assim. Mas o que precisava? Se tu me permite, Beth, porque eu amo a saúde, né? Não consigo ficar quieta, mas se tu me permite, tu falasse, colocou um secretário que era um arquiteto, uma coordenadora que seria uma diretora em algumas prefeituras, né? Na nomenclatura professora. Quando eu estive diretora de hospital, que eu era que nem tu, eu só sabia, vamos dizer, diferenciar a caneta, no meu caso, advogada, eu só sabia diferenciar a caneta do termômetro, porque também tinha filho em casa. Mas eu penso assim, ó, eu fui diretora de saúde, também passei por um período como secretária de saúde, mas o que eu sempre dizia no hospital? Que médico não entende de saúde, o médico entende de doença, porque nós tínhamos um secretário que era médico, e a saúde pública do nosso município, com relação aos índices de mortalidade infantil, era o pior dos 42 municípios da nossa coordenadoria.
Então, eu digo, a médica entende de doença, quem entende de saúde pública é um gestor que precisa fazer saúde pública e administrar. Então, eu dizia assim, ó, a saúde ela vai funcionar no município se o gestor público tiver vontade política e se os trabalhadores da saúde tiverem boa vontade. Então, eu trago muito isso para mim, né? Só para eu poder também aqui falar como que eu penso da saúde. Mas é real, né? É real. E essa era a linha de pensamento do prefeito na época. Ele dizia, o médico, ele cuida do paciente, ele cuida da doença, né? Ele entende e deve entender de todos os recursos de medicamentos, exames, enfim. Mas ele não tem que fazer a gestão. A gestão é diferente. A gestão é outra coisa. Né? E tu vai fazer. Vamos lá, vamos fazer. E fizemos. Fizemos bem, graças a Deus, com resultados altamente positivos. Foi o governo mais bem, até a época, mais bem avaliado na área da saúde, e ser bem avaliado por um gestor na área da saúde, tu sabe bem que já é um grande feito. Né? E nós conseguimos, ampliando a rede de postos, na época chamava-se postos de saúde, hoje, né, unidades de saúde, as UBSs. Mas fomos bem, deixamos um legado, né? E este legado que ficou e que as pessoas reconheciam na cidade me acompanhou por muito tempo. Por muito tempo, as pessoas diziam, olha, a dona Beth é professora, mas é da área da saúde. Então, assim me viam dentro de Canoas. Né? E aí, depois, eu fui parar como secretária de saúde. Aí, já passados alguns anos, bastante, eu tenho a felicidade, né, de me eleger vice-prefeita, junto com o prefeito Jairo Jorge, lá em 2008, e ele também me surpreendeu, porque durante toda a campanha nós não falávamos em a vice-prefeita ocupar uma secretaria, absolutamente. Aliás, falávamos que nós tínhamos que nos eleger, tinha que buscar o voto. Primeiro se elege, depois se vê, né? E eu lembro bem que, depois de eleitos, eu fui numa reunião em que ele estava, então, já organizando o gabinete, retornando para o prédio da prefeitura, que há muito tempo antes da nossa chegada, o gabinete do prefeito tinha sido deslocado para um outro espaço. Enfim, e aí me mostrando uma planta, como é que seria, e eu fiquei olhando, mas não aparecia gabinete de vice-prefeito. Eu disse, ai, será que eu não vou ter um espaço para mim? Não vou participar do governo. E aí eu disse, olha, eu não vejo aí um gabinete, de uma sala, eu vou ter que ter uma mesa, né? E ele disse, sim, na reforma toda aqui será o gabinete da vice-prefeita. Mas tu não vais ocupar muito esse gabinete. Por quê? Ele disse, porque tu vai ser secretária de saúde. Ai, que bom! Que bom que tu me avisou agora depois de eleita, né? Não tem como recuar. E foi também uma grande experiência. Porque é um grande desafio, né, Beth? A área da saúde, né? A gente sempre fala que as pessoas não batem na porta do governador, na porta do presidente, bate na porta do prefeito. É a mais e próxima. Quando é saúde e assistência social, eles vão na porta do secretário, da secretária, na porta do prefeito, e é ali, as coisas acontecem ali, né? Tu sabe, Andréia, que já passaram, né? Eu fui secretária de saúde de 2009 a 2012. E aí, de 2013 a 2016, eu fui só, né? Não, fui vice-prefeita, e eu não ocupei nenhuma secretaria, né? Que ser vice-prefeito em uma cidade como Canoas não é só, não. É muita coisa. Mas, enfim, até hoje, as pessoas
Se tem alguma situação de saúde na família, é o meu telefone que toca, é no meu Instagram, eu recebo e os apelos, e aí me falam, fazem uma narrativa do quadro, sabe? Então, a saúde educação e saúde, né? São dois temas que tu pode até sair de dentro da escola, a escola não sai de ti. Verdade. Tu pode até sair de uma Secretaria de Saúde, mas a Secretaria de Saúde nunca mais sai de ti. E a saúde é apaixonante, né, Beth? Muito. É apaixonante. Muito. E, Beth, me fala da política. Tu és uma mulher política, desde bem nova, né? Sabemos, presidente de Grêmio Estudantil na tua escola, ali que tudo começou, tu bem novinha, adolescente, e até chegar a uma filiação partidária, e tu por muito tempo fizesse parte do movimento das mulheres, né, dentro do teu partido anterior. Hoje tu estás no Republicanos e tu é também, só que não é presidente, é secretária, né, secretária estadual. Me fala desse teu movimento com as mulheres aí, fala um pouco para nós. A política é aquilo que eu disse, né? A política ela acompanhou a minha trajetória paralelo com a educação e a minha vida profissional. Foi uma escolha que eu fiz. Segundo a minha mãe, eu sou herdeira da veia política do pai dela. Que, imagina, meu avô, se fosse vivo hoje, acho que teria uns 200 anos. Porque a minha mãe é a filha mais moça e tem 91, num time de 11, então tu imagina. Né? Então, segundo a minha mãe, meu avô foi farroupilha, né? Foi lá da Revolução. E sim, a política, ela sempre me atraiu. Ela me atraiu através do meu pai. Porque o meu pai, eu sou filha única, Andréia. Eu não tenho irmãos. E então, o que o meu pai fazia? Fim de noite, eram comerciantes, pai e mãe, trabalhavam no nosso comércio, né, da família. Então, quando chegava a noite, depois da janta, o pai pegava o jornal e ele ia ler. E ele, como é que ele lia? Ele lia de trás para frente. E eu leio até hoje assim. Eu começo no fim do jornal, virou um vício, que era esporte e política. Esporte pelo time do coração, que era o Internacional. Né? Vamos respeitar, né? Ô, audiência, vamos respeitar, né? Mas isso a gente... também é herança também, né? Tu também é colorado? Senhor, então aqui, ó, tá dando Grenal aqui. Mas é uma herança. Alguém nos influenciou a chegar ali, né? É verdade. E o meu pai sempre foi meu grande herói. E na política. Só que esses dois temas, Andréia, ele não podia, segundo ele, na época, tu dá um desconto aí, né? Falar dentro do comércio dele. Porque naquela época não se tinha cliente, se tinha freguês. E ele dizia que se ele se posicionasse politicamente ou esportivamente, ele podia perder o freguês. Né? Então, ele, no balcão, ele era neutro. Mas dentro de casa, ele me apontava as intenções e aí meu pai tinha argumentos. Ele me dizia, por que isso? Né? E por que não isso? Então, eu muito cedo sabia o que eu queria da política e o que eu não queria da política. Porque vocês discutiam política dentro de casa. Dentro de casa. E ele argumentava. Ele me mostrava, né? E eu, claro que não manifesto hoje como é que era, mas ele me mostrava, olha, aqui não serve por isso, por isso, por isso. E aqui serve. Enfim, quando eu, então, com uma idade de 12 anos, como eu já disse, cheguei à presidência de um Grêmio estudantil, eu já estava exercitando ali toda a minha inclinação, a minha vontade, o meu desejo de ter uma ação política, mesmo que fosse política estudantil, que na época era muito forte. Muito forte, né? Foi antes dos grêmios, né, estudantis
serem fechados, enfim. E, neste tempo, eu conseguia frequentar alguns ambientes onde tinham alunos mais velhos, né? Mais velho, 4 anos mais velho que eu, era muito mais velho, né? 16 anos já era um herói para quem tinha 12, né? E aí uma figura assim que sempre me atraiu muito pela postura, pelo jeito, enfim, foi um político canoense que se tornou nosso paraninfo na formatura de magistério, para tu ter uma ideia. Olha como eu fui construindo isso, né? A Luísa de novo, porque também se formou comigo. A Luísa sempre junto. A Luísa depois vai dar um oi aqui para nós. Eu trouxe a Luísa para ela não deixar eu mentir. Tá? A Luísa é a testemunha. Porque ela faz parte da minha história. E ele era uma liderança, enfim, foi nosso paraninfo e foi candidato a vereador. E eu sempre acompanhando. E, para minha felicidade, o partido, né, a ideologia que ele defendia era aquela que o meu pai tinha me conduzido. E dali eu não parei mais. Ele é ainda meu amigo, ainda somos amigos, queridos. Eu digo sempre para ele que ele me conduziu até mesmo por um tempo sem nem saber da influência que estava... Foi teu mentor. Exatamente. E uma coisa que eu digo também para ele sempre é que, há muito tempo, né, alguém me disse que era para eu não chegar muito próximo dos meus heróis, porque eu poderia esbarrar e descobrir de que barro ele era feito, né, e não gostar. Este meu herói, eu esbarrei várias vezes, descobri do barro que era feito e continuo tendo a grande admiração. Mas nessa caminhada, então, aí eu comecei, né? Me envolver politicamente, fazer parte de diretórios. A primeira vez, eu acho que eu já até relatei que quando eu fui eleita presidente da executiva do partido, na época, em Canoas, não aceitaram a ata. Teve resistência. Devolveram, a estadual devolveu a ata, dizendo que havia uma troca ali, que tinha um nome de homem masculino para secretário e o meu nome para presidente. Gente, então, que deveria ter machismo, gente. Deveria ter acontecido um equívoco. Tivemos que levar o livro de atas. Que ano isso, Beth? Nossa, mas eu acho que foi lá por anos 70. Acredito que deve ter sido pelos anos 70. Então, mas resisti, foi comprovado. Permaneci até... Gente, porque o meu... Fosse a primeira, então, mulher presidente da executiva na tua cidade. Sim, sem dúvida. E o meu idealizador ainda era um major. Então, tu fizesse história dentro do partido, Beth, dentro da cidade. Era um major, um cidadão todo, que disse, não, agora é a vez dela. Olha só! E ele também, um homem anos-luz à frente, né? Que também havia sido prefeito da cidade. E me conduziram à presidência do partido, e de lá para cá, eu estou sempre na linha de frente, né? E com as mulheres, André, é importante dizer isso. Não foi um caminho fácil iniciar lá quando eu iniciei, não foi mesmo, né? Nós tínhamos muitas dificuldades, inclusive de sermos ouvidas, acolhidas, mas ela foi não foi luta, foi conquistas. Nós fomos nos manifestando, mostrando o nosso potencial, porque eu ainda faço um desafio. Ir no gabinete de um vereador, de um deputado, de um senador, vai olhar nos bastidores. No mínimo, 70% das assessores são mulheres. No mínimo. Mas chefe de gabinete? Mas é isso, né? Quando tem uma posição
com mais poder, mais visibilidade, acaba sendo o homem, né, Beth? É, exatamente isso. Então, deixa eu comentar um fato contigo, ver se tu passou por algo semelhante. Eu, no ano passado, foi no ano passado, no programa Hora da Amiga, eu recebi a deputada Silvana Covatti. Ai, uma querida. E a Silvana contando que no partido, numa certa ocasião, ela levantava a mãozinha, Luísa, para falar. Daquele monte de homem, né? E algumas mulheres. E ela levantava a mãozinha para falar e nada. Levantava a mãozinha para falar e nada. Daí, daqui a pouco, ela disse, quando ela baixou a mão, estava com um anel pesado e o anel bateu na mesa. Daí parou a reunião e chamou a atenção. Será que tu não presenciou isso? E chamou a atenção do homem, né? E o homem disse assim, olha, a última mulher que gritou aqui, que falou alto, não voltou. Ela disse que ficou bem quietinha. Se encolheu, ficou bem quietinha, não falou mais nada, né? Só que ela disse assim, Andréia, tem até o programa gravado no Face, ela disse, Andréia, só que eu voltei, e voltei como a mulher mais votada, né? Então, é o que tu falasse agora, não é que fossem lutas, né? Foram conquistas, desafios que a gente vai vencendo. Não sei se tu passou por algo assim, dessa natureza semelhante, né? Não, André. Tu sabe, assim, eu tenho que ser muito sincera, né? Eu nunca tive esse tipo de comportamento comigo na minha cidade. Sim. Na minha cidade. Eu vivi situações de muito desconforto quando, aí sim, já presidente estadual das mulheres, né, do partido, ter que participar de reuniões de executivas, e sim, presidentes, isso no interior. No interior, né, Beth? Presidentes, quando eu ia me manifestar, me dá umas olhadas assim. Tipo, chega, já falou, deu, fala pouco. Tu vai insistir em falar. Tive situações que, olha, dá para escrever um livro. Eu participei de uma situação... Escreva, Beth! Eu acho que sim. Tu tá... Olha só, a audiência, eu ainda não falei com a audiência, mas eu digo sempre para elas assim, ó, anotem. E eu tô sempre com a canetinha, eu vou anotando, né? Vou anotar, Beth. Vou esperar esse livro. É verdade. Vou esperar esse livro. Tu sabe que eu estive numa determinada cidade, que eu não vou declinar do nome. A gente conta conta o milagre, mas não conta o santo, né? Eu, numa reunião muito pesada, de escolha para quem concorreria a prefeito e vice. E aí nós estávamos, assim, numa reunião essencialmente masculina, né? Porque teria um evento das mulheres após, né? Que aí era um almoço. Imagina, elas estavam fazendo o almoço, elas estavam organizando, e eu participando da reunião. Nessa reunião, discutiam muito, porque eles também não tinham consenso em relação aos nomes, né? Tinha o neto de um ex-prefeito, tinha o filho de um prefeito. Bom, sim. E aí eu ousei sugerir o nome de uma mulher. Olha, meninas, não foi fácil. Eu tive que me segurar, gente, porque a mesa toda, aqueles homens todos olharam e disseram, mas de onde que saiu, né? Como é que tu te atreves, né? E eu fiz a minha argumentação, porque eu tinha estado com as mulheres do partido e elas tinham me contado a história de uma mulher maravilhosa. Bom, uma discussão, eu pensei até que iriam me pedir para me retirar do recinto, né? Imagina. Mas foram educados, não fizeram. Acredito também que foram educados porque eu estava acompanhada pelo presidente estadual do partido. Então, também está explicado. Também. Por quê? E aí o nome ficou, né? Ficou no ar, e não. E aí, quando saímos dessa reunião, uma reunião muito pesada, extensa, fomos para o local do almoço. E no local do almoço era uma coisa muito linda. Era muito lindo, tu sabe, e eu lembro que, inclusive, a deputada Silvana Covatti estava junto. Ela não era, ela era esposa de deputado na época, né? E esposa do Wilson Covatti. E
Mas assim, as mulheres chegavam com balaios de frutas para sobremesa. Era uma coisa muito linda e que eu lembro até hoje com muito carinho. Almoçamos e durante o almoço eu fui pegando elas e dizendo, olha, eu na reunião falei do nome da candidata e vamos lá, e vamos lá, e vamos lá. Tá bem. Elas, não, mas não vai pegar nunca. Eu disse, vão tentando, vão tentando. E aí uma me assoprou. Disse, olha, se o candidato for fulano, ele é capaz de aceitar uma mulher de vice. Eu disse, então nós vamos... E ele era médico, ginecologista na cidade. Eu disse, então nós vamos inverter. Nós vamos começar a lutar pelo nome dele para prefeito. E não deu outra. E não deu outra. Foi uma estratégia. Ela foi vice-prefeita. Ele veio e ela de vice. Ele veio e ela de vice. Porque ele passou a ser um nome que tinha unanimidade de homens e mulheres. O que eles não contavam é que nós tínhamos uma estratégia. Para encurtar, porque a história ela só não é linda pela forma como ela acabou, né? Porque eles se elegeram os dois, maravilhosos. Ele, uma pessoa incrível, e numa viagem da cidade dele para Porto Alegre, na volta, ele sofreu um acidente de carro, veio a óbito, e ela assumiu a prefeitura. Gente, que forte essa história, Beth. Eu me arrepiei, ou seja... E não só assumiu a prefeitura, como se reelegeu depois. Gente, é forte, porque essa mulher, ela estava predestinada. Ela estava predestinada a ser a prefeita da cidade, Beth. Gente, a nossa hora... daqui a pouco o Betinho está ali eu me olhando. Eu quase não gosto de falar também, gente, né? Meninas, olha só. E daí, Beth, tu sabes que a gente fala, né? Porque os planos de Deus, eles só não acontecem na nossa vida se nós rejeitarmos, né? E eu gosto muito, Beth, de falar da mulher na política, porque às vezes eu vou me incluir, porque eu estou me incluindo, nos mexamos, né? Por causa de histórias, às vezes, semelhantes a que tu estás falando, né? Porque os homens dizem, não, mas por que ela? Não. Por que ela? Ela é mulher? Por que ela, né? E, às vezes, eu me incluo, não tu, nos mexamos, né? Mas eu já estou liberta, glória a Deus. E, Beth, nesses minutos que nós temos agora, primeiro, assim, meus parabéns por toda essa tua história, por esse movimento todo que tu fizesse, né? No partido, por todo o movimento que tu fazes hoje, né? Nós temos aqui alguns minutinhos. Eu quero que tu faça uma leitura rápida desta eleição agora, né, para deputado federal, estadual, as nossas mulheres eleitas, falávamos antes, né, independente de ideologia, né, muitas mulheres se colocaram à disposição, se elegeram. Faz uma leitura aí para nós, Beth. Olha, Andréia, depois de tudo que falei, podia ter falado mais, precisamos de outro programa. Olha só, meninas que estão nos assistindo nessa segunda-feira, dia 10 de outubro. A Beth participou do programa em outra ocasião aqui do Despertando Mulheres. Era para ser presencial, ao vivo, não foi. Ela tinha um compromisso em Canoas, não conseguiu se liberar. Daí era para ser online. E daí deu probleminha no nosso online. E daí foi por telefone. Foi assim, ó, meninas, eu aqui no telefone com a Beth. E hoje ela está aqui, mas olha, eu já vou pré-agendar com a Beth para a gente contar essas histórias, depois da eleição agora, do segundo turno, contar essas histórias aí desse livro que ela vai começar a escrever, eu tenho certeza. Mas, olha, então assim, troquei de partido, e quando a gente diz assim, troquei de partido, parece, mas como assim, né? Depois de 48 anos filiada num partido, né, entendi que já era um momento que eu já havia feito o que tinha que fazer naquele e fui convidada e fui muito feliz para outro partido, que é onde eu estou hoje, e me sinto muito gratificada por isso. E onde estamos não é presidente, sou secretária estadual das mulheres aqui no estado do Rio Grande do Sul. E vivi as últimas eleições, então, liderando, conversando. Tenho uma equipe maravilhosa
na nossa executiva de mulheres, todas muito motivadas. Existe uma motivação para que a gente faça mais. E tivemos, assim, vitórias consecutivas, né? Vou falar, assim, das mais recentes. 2018, elegemos a primeira mulher deputada estadual, que foi a deputada François Mendes, né? Bom, já foi uma vitória. Depois veio a eleição de 2020 e elegemos a primeira prefeita do partido. Então, a nossa prefeita, Gisele de Maratá. E também, de 5 vereadoras que tínhamos, passamos para 12, que já foi uma grande vitória. Conquista. E a luta veio sendo assim, andando pelo Rio Grande do Sul, convencendo as mulheres a participarem efetivamente. Não só uma cota não de 30%. só uma cota, não só nos bastidores. Se tem vontade, concorra, apresente seu nome, vá lá, se apresente à sua cidade. E aí, para essas eleições agora, essa última, que agora é dia 2, nós tivemos, nós fomos muito felizes com uma nominata muito boa de mulheres, tanto para deputada estadual quanto para deputada federal. E eu posso te dizer assim, que é um momento de grande alegria, porque conseguimos eleger, né, deputada estadual, deputada federal e ainda a primeira suplente para o Senado. Então, sem contar as nossas suplentes, a própria deputada Fran, que ficou de suplente, maravilhosa, uma deputada que honrou e honra muito a nós, todos gaúchos, mas as mulheres especialmente, e é uma conquista. E são as pessoas que estão nos ouvindo, mas festejando uma prefeita, sim, mas não tinha nenhuma. Não tinha nenhuma. Festejando uma deputada, sim. Olha, era uma deputada. Uma deputada federal. E uma estadual, né? Agora. Então, eu vejo que cada partido, né, independente da sigla partidária, mas quando conquista-se, amigas, um partido político, né, um agrupamento de pessoas com a mesma visão ali, questão ideológica, enfim. É um grande desafio conquistar as mulheres para que elas concorram, porque geralmente é só para cumprir uma cota, né? Geralmente é assim. Conscientizar os homens das municipais, os líderes das municipais, das executivas, enfim, das comissões, convencer as mulheres e depois vencer na urna. É um grande desafio, né, Beth? Então, quando se conquista, é uma grande alegria, e todas as demais deputadas que se elegeram, independente, eu falava com a vereadora Dayana, que se elegeu deputada federal, não é da minha ideologia, não sou do partido dela, não comungo da ideologia partidária dela, né? Mas eu mandei mensagem para ela no dia da eleição e eu mandei a mensagem, me emocionei, quase chorei, chorei. Eu disse, vereadora, não temos nada a ver ideologicamente, mas eu estou feliz por ti, primeira mulher negra do Rio Grande do Sul eleita deputada federal. Enfim, nosso tempo esgotando, mas eu sei que o Betinho vai dar mais minutos para nós. Por quê? Porque eu quero que tu fale muito claramente com as mulheres, Beth, principalmente nesse mês aqui de outubro, aonde nós focamos, enfatizamos mais na prevenção, no cuidado com relação ao câncer de mama. Tu está há algum tempo enfrentando, superando, né? Fez o tratamento, a importância da família contigo, dos amigos, a importância de fazer o tratamento, né? Então, eu quero que tu fale para nós, mulheres, quanto a isso. Olha, te agradecer, Andréia, mais uma vez por essa oportunidade, porque o câncer, né? Eu sempre digo isso. A minha mãe, até eu ter o diagnóstico de câncer, ela não falava câncer. A palavra câncer era proibida. Ela dizia aquela doença, né? Eu sou uma mulher que sempre fiz os meus preventivos. Eu sempre tive muito cuidado com a minha saúde. E tanto que durante a pandemia mesmo eu fiz os meus exames, fiz a minha revisão. Então, quando chegou em 2021, entre maio e junho sempre é o período que eu faço. Junho de 2021, fiz os meus exames e
para cumprir tabela, porque sempre é assim, eu vou lá, revejo o meu médico, mostro os exames e tchau, daqui a um ano eu volto, né? Sim. E pensei que seria assim e fui surpreendida já na eco mamária. Eu fui surpreendida quando a médica disse, olha, eu estou vendo uma coisa aqui que não gostei. E daquele não gostei, a coisa se desencadeou para uma série de exames, e aí já uma biópsia e a confirmação de que eu estava com câncer. Quando cheguei no mastologista, ele recebeu todos os exames e me disse, a senhora está com câncer. Não é fácil receber essa notícia, né? Não é fácil alguém, um médico que está na tua frente, dizer de forma que parece fria, mas hoje eu sei que não, é realista, até para a gente se dar conta da gravidade e ir buscar o tratamento. E de lá para cá, então, eu passei por todas as etapas. São muitos exames investigativos, são muitos exames preparatórios, foram 16 quimioterapias, sessões de quimioterapia. As sessões de quimioterapia não são agradáveis, não, muito pelo contrário, elas judiam muito, né? Depois veio a cirurgia, porque quando eu imaginava que era uma situação, ela era bem mais complicada, porque aí já estava na axila, já era a mama direita, já estava na axila, e também havia uma suspeita que era calcificações na mama esquerda, e entendeu-se, então, que tinha que fazer a cirurgia nas duas mamas e axila. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei que dói, eu sei que abate, eu sei que dá vontade de não sair da poltrona, eu sei que dá vontade de não tirar o pijama, eu sei que a comida não tem sabor, eu sei que tu só consegue saber o que é doce e o que é salgado, o resto tu não sabe, mas eu sei que a gente pode vencer acreditando. Eu sei, hoje posso dizer com muita tranquilidade, que tudo que eu senti não foi a doença que fez, foi o caminho da cura. Porque o tratamento é muito forte. As medicações, as drogas que a gente tem que usar para se curar, elas combatem, inclusive, a tua imunidade, né? Uhum. Porque ela não escolhe só a célula doente, ela vai lá e vai derrubando tudo. Claro que a doente vai esmurecendo e acabando. E tu exercitasse muito a tua fé nesse período? Sempre. Eu jamais perguntei para Deus por que eu. Nunca. Eu nunca disse isso, meu Deus, por que eu? Sim, porque senão eu teria que perguntar por que eu tenho filhos maravilhosos, sim, pais maravilhosos, netos, marido, família, amigos, a oportunidade de ter uma trajetória de vida, de tantas conquistas. Então, não. Eu acredito que ele tivesse, para mim, uma missão. E a missão que eu acredito, e eu tenho comprovado isso, Andréia, é que chegou um momento que eu entendi, claro que conversando com amigos e muitos até me orientando, que eu tinha que divulgar isso, divulgar mais, falar nas minhas redes, fazer vídeos, porque eu dizia, olha, se tu está vivendo o que eu estou vivendo agora, ou vai começar, olha para mim, te dá conta que é possível. E assim eu fui falando. E eu tenho retorno de muitas mulheres. E são depoimentos que me emocionam o tempo todo. Porque tem mulher que diz para mim, Beth, quando tu disse que tu estava saindo da cirurgia, eu estava entrando. Olha só. Quando tu disse que tomou a surpresa, porque era um diagnóstico, o meu também foi. E uma fortalece a outra, né, Beth? Fortalece a outra. No dia que tu disse que aquela dor
aquele desânimo que tu estava sentindo não era da doença, era da cura, eu estava pensando que era da doença. E tu me ensinou que não, que era da cura. Então, Andréia, essa é a minha missão. Eu tenho certeza que Deus já me usou já para muita coisa, né? Para trabalhar na inclusão, para trabalhar com pessoas com deficiência, para estar na saúde, para estar na sala de aula, para estar na política, falando com mulheres que é possível. Por que não, então, ele não me usar para dizer para todas, aquelas que estão vivendo esse momento, como eu, olha, eu descobri, não, eu já sabia que o meu cabelo era branquinho, porque eu pintava, né? A cada 15 dias tinha que passar uma tinta. Bom, ele caiu, e eu sempre fui uma pessoa vaidosa com o cabelo, né? Reclamava muito do meu cabelo, eu dizia que era sem bandeira, porque não era crespo, não era liso. A gente está sempre reclamando do cabelo, né? Bom, mas aí ele começou a cair. Ele começou a cair, até um dia que eu pedi para o meu cabeleireiro, tira, porque não tem mais. E aí, quando ele começou a voltar, ele se mostrou exatamente como ele é, branquinho, né? E eu digo que tem momentos assim que a gente parece o filhote de pinguim quando sai do ovo, sabe? Com os penuginhas. Mas é a saúde retornando. É a saúde retornando. É a vida tomando forma. A minha forma aqui é de cabelo branco, é de uma pele ainda não recuperada, porque resseca, mas tudo isso a gente pode superar tendo amigos, família e fé. Muita fé. Muita fé. Acreditar que Deus jamais vai te apresentar. Beth, algo muito importante, eu recebia algumas notícias tuas, né? Às vezes eu falava, até mesmo com o deputado Carlos Gomes, às vezes eu falava e a Beth, né? E ele dava uns retornos. E o quanto é importante, né? O que tu falasse agora, a fé, a família, os amigos, isso é a base. Ontem eu falava ainda sobre isso, é a base aqui, né? Deus que te mantém vivo, os amigos que te mantêm em pé. E o quanto é importante se manter ativa, né, Beth? Porque, que nem tu falasse, tem dias que não dá vontade de tirar o pijama, não dá vontade de levantar, não dá vontade de sair de casa, mas o quanto é importante ter fé para acreditar no dia de amanhã e o quanto é importante, amigas, se manter viva, ativa, com projetos, com ações, com trabalho, né, dentro das condições do momento, mas se manter assim, por quê? Porque você vai ter um porquê para você levantar, um porquê para você insistir, né? O porquê pode ser um projeto, o porquê pode ser político, o porquê é o marido, os filhos, enfim. Amigas, passamos aqui um tempo, mas por um motivo justo. Beth, te agradeço muito por ter estado aqui conosco, por compartilhar conosco muito da tua vida. Luísa, vem aqui rapidinho, Luísa, enquanto eu vou encerrando para o pessoal te ver, né? E, amigas, estaremos aqui novamente segunda-feira, às 20 horas. Continue nos acompanhando o programa Despertando Mulheres, nosso programa que tem o apoio do Shopping Total Presente a Cada Momento, de Móveis do Bem, Móveis para a Vida Toda. Siga lá, @Móveis do Bem. Também se inscreva no canal do YouTube do Power Stream. Também me siga lá no Instagram, @Andrea.Fioravante. Seja muito bem-vinda, Luísa. E, minha amiga, como que te encontra no Instagram? Como diz Guri de Uruguaiana, como é que te persegue lá no Instagram? É só procurar a Beth Colombo. Beth Colombo. Beth Colombo, do Instagram, no Face e na vida, estando por aí. Luísa, dá uma boa noite aí, Luísa. Dá um oi. Boa noite, muito especial. Amei o programa. A Beth influencia a gente. Inspira e influencia. Minhas amigas, meus amigos, uma boa noite. Deus abençoe. Continue mandando aviãozinho, continua compartilhando o link. E estamos juntas e juntos na próxima segunda, às 20 horas. Até!